Olá, família encarando. Estamos aqui em mais uma semana e dessa vez o vídeo vai ser um pouco diferente, família. Para quebrar um pouco esse clima de terror, hoje o vídeo vai ser mais informativo e a gente vai falar sobre como foi a criação do McDonald's. A história de sucesso da rede de restaurantes fast food McDonald's não teria sido possível sem a perspicácia de Ray Kroc. O ano era 1954, o local San Bernardino, Califórnia. Então, uma cidade tranquila à beira do deserto, cerca de 80 km a leste de Los Angeles. Ao vender com sucesso franquias, Ray Kroc transformou um pequeno restaurante de hambúrguer em um gigante global. Vocês aí sabem quem criou ou sabem toda a traição de negócios que teve por trás de tudo e como o McDonald's revolucionou o mundo dos negócios? E sabiam que existe até um filme explicando e mostrando bem detalhadamente tudo sobre a criação do grande McDonald's, chamado de Fome de Poder? Se você ficou curioso para saber, se relaxe na cadeira, pega o seu Big Mac e vamos iniciar nosso vídeo. Pode deixar, filhão, que daqui eu assumo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Para você entender um pouco da história do McDonald's, você precisa conhecer os irmãos Richard e Maurice McDonald, que sempre tiveram o sonho de abrir um restaurante. O objetivo deles começou na pequena cidade de Arcádia, na Califórnia. Os hambúrgueres eram vendidos a 10 centavos cada e, diferente das demais franquias da época, eram feitos com muita rapidez, embrulhados em papel ao invés de pratos, e os próprios clientes que retiravam os pedidos, algo muito diferente dos drive-thru da época, só que de um jeito muito melhor. Não demorou muito para que a pequena barraca de comida fosse transformada num restaurante com o famoso M amarelo, que poderia ser visto de qualquer ponto da cidade. Naquele momento, os dois irmãos não sabiam, mas eles tinham acabado de criar a base da produção de fast food, que era trabalhado com a produção dinâmica dos alimentos, mas sempre mantendo a qualidade dos produtos oferecidos. Ray Kroc, outro personagem dessa história e muito importante, almejava o sucesso. Começou sua jornada vendendo copos descartáveis para estabelecimentos, mas depois entrou para o negócio de máquinas de milkshake, mas não obteve muito sucesso nessa empreitada. Quando os irmãos entraram em contato com ele, fazendo a encomenda de 6 de suas máquinas essas que conseguiam produzir milkshake muito mais rapidamente do que as demais, o self-made man achou que havia ganhado na loteria, viu muito potencial no sistema fordista de alimentação e notou que o custo para produzir era pequeno e a clientela simplesmente não tinha fim. Eu sou o Ray Kroc da Prince Castle. Olha, eu estou ligando porque vocês fizeram um pedido fui eu. de... Quando vocês podem entregar? Bom, é por isso que eu estou ligando. Eu acho que houve algum tipo de engano. Congelador, prateleira de cima, lado esquerdo. Desculpe. Sem problema. A minha secretária achou que tivesse pedido 6. Eu acho que houve um erro aí. Foi o que eu pensei. Que tipo de lanchonete faria 30 milkshakes de uma vez? É melhor mandar 8. O que foi, Al? Tem uma caixa nova. Por isso, então, ele se ofereceu para trabalhar como representante comercial da marca. Em 1955, começou a vender licenças. Em 1961, Kroc já ambicionava a expansão nacional. Os irmãos McDonald não tinham essa ambição. O sonho deles era apenas chegar a $1 milhão antes dos 50 anos de idade. De modo que eles venderam a empresa para Kroc por $2,7 milhões, 8,6 milhões de reais nos tempos atuais. Além disso, eles exigiram uma participação nos lucros de 0,5%. Kroc pechinchou até o último dólar e posteriormente os definiu em um livro como obtusos, abertamente indiferentes ao fato de que ele estava gastando cada centavo que tinha em seu projeto. Segundo Kroc, os irmãos McDonald exigiram esses $2,7 milhões em dinheiro para boicotar seus planos de expansão, um truque podre que, no entanto, Richard e Maurice justificaram por ter passado 30 anos trabalhando 7 dias por semana. Muito comovedor, escreveu Kroc, mas por alguma razão, nunca fui capaz de derramar lágrimas de pena. Mesmo não concordando, Kroc concordou em comprar a empresa pelos $2,7 milhões, enquanto, sem dúvida, já planejava sua vingança. Os McDonald, que não estavam interessados em seguir com o plano de Kroc, decidiram vender a franquia para o empresário por os $2,7 milhões e ter 0,5% dos lucros futuros que o negócio fizesse. O acordo foi selado com um aperto de mãos.
pois ambas as partes não queriam declarar essa renda extra para a Receita Federal. Kroc então começou seu projeto de expandir a marca pelo país e deixou ainda mais rápido todo o procedimento. Kroc expandiu a rede de restaurantes por todo o país e reciclou o conceito de fast food como um consumo ainda mais rápido. E como ele fez isso, família? Bom, para que os clientes não ficassem muito tempo nos restaurantes, ele desligava o sistema de aquecimento, instalou assentos de encostos reto, de modo que os clientes se inclinavam sobre a mesa e assim comiam mais rápido. Colocou mesas maiores para que os clientes não pudessem conversar à vontade, e as bebidas eram servidas em cones de papel, impossível de apoiar. Se o cliente tivesse que segurar a bebida, comeria mais rápido. Os consumidores acabaram engolindo esse formato de restaurante por pura coerência. A experiência acabava saindo tão barata quanto a comida. Depois de transformar o McDonald's em uma marca de peregrinação de cultura popular norte-americana, Kroc fez questão de comprar o restaurante original. Os irmãos McDonald se recusavam veemente em vendê-lo, porque sua intenção era deixá-lo para os funcionários que o haviam inaugurado em 1940. Este restaurante original teve que ser rebatizado como The Big M, porque o nome McDonald's era uma marca registrada e comprada por Kroc. A reação de Kroc foi abrir um McDonald's do outro lado da rua, depois de alguns anos. O The Big Man obviamente fechou as portas, pois era incapaz de competir com o McDonald's na sua frente. Kroc fez questão de entrar para a história como o fundador do McDonald's. Em sua autobiografia, datou a origem da empresa em 1955, com a abertura do primeiro restaurante supervisionado por ele em Des Plaines, no estado de Illinois. O sobrinho dos irmãos McDonald se chama Ronald. Sim, ele tem o mesmo nome do palhaço propaganda da marca. Será que é alguma alusão? Vamos lá. Ele condena o ego desenfreado de Kroc e disse: por que outra razão não colocaria um busto de seu rosto em cada restaurante? Por que colocou seu nome nas toalhas de mesa? Não existe outra empresa nos Estados Unidos que um empregado se tornou seu fundador. Richard McDonald queixou-se de que Kroc esperou para comprar sua empresa para começar a forjar seu legado como fundador oficial. Ninguém se referia a ele como fundador antes de vendermos a empresa. Se eu soubesse, ele teria ficado vendendo máquinas de milkshakes. Em 1990, a empresa comprou o posto móvel de hambúrgueres com o qual tudo começou. Foi reformado, pintado com as cores corporativas de vermelho e amarelo e instalado em um museu sobre a história de McDonald's. Os mitos são reescritos rápido assim, quase tão rápido quanto o tempo que se leva para preparar um Big Mac. E a história, meus caros irmãos, como a gente já vem acompanhando há muitos anos nesse canal, ela sempre é escrita pelos vencedores. Maurice McDonald morreu de um ataque cardíaco em 1971, depois vencido pelo estresse e pela raiva de ter sido enganado e roubado em primeiro lugar. Além disso, ele foi simplesmente eliminado da história. Richard encarou tudo mais tranquilamente e viveu até os 89 anos de idade. Quando morreu em 1998, Richard McDonald morava em sua casa de 3 quartos em sua terra natal, New Hampshire. Deixou uma herança de 5,7 milhões de reais. Ray Kroc, por sua vez, morreu em 1984, com uma fortuna estimada em 1,6 bilhão de reais, e depois de ter comprado sua própria equipe de beisebol. Hoje o site do McDonald's lembra com orgulho da história de sua dominação mundial dos carboidratos. A primeira parada nesse passeio ao longo da história do McDonald's é em 1955, com a chegada de Ray Kroc. Para deixar a coisa bem detalhada, família, vamos separar aqui e narrar como cada um teve o seu fim. O Maurice McDonald morreu em 1971 em decorrência de um ataque cardíaco, vencido pela raiva de ter sido enganado pelo até então sócio. Já Ray Kroc morreu de insuficiência cardíaca em 1984, com uma fortuna estimada em 1,6 bilhões de dólares. O império de hambúrgueres que construiu hoje é avaliado em 17 bilhões de dólares. Já Richard, que encarou as coisas mais tranquilamente, como bem narramos, viveu até os 89 anos, quando veio a falecer apenas em 1998. E aí, meus caros irmãos, diante disso, o que você sabia sobre essa história? Vocês gostaram da atitude de Ray Kroc? Você faria a mesma coisa? É claro que não foi bonito o que ele fez, mas também, se ele não tivesse feito, talvez muita coisa no nosso mundo, principalmente quando se fala de fast food, teria sido diferente. Então, deixa aí a sua opinião. Você acha que os fins justificam os meios? Você teria feito isso? Deixa aí nos comentários, meus caros irmãos, que a gente faz questão de ler, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto!